Fala, galerinha do primeiro ano, iniciando o assunto novo, química orgânica. Então, depois que você já trabalhou uma parte dessa parte de estequiometria, hora de começar uma parte mais teórica, chamada de química orgânica. Sua professora, seu professor deve ter começado a falar um pouquinho sobre histórico, sobre o que é essa palavra orgânica. Se você pegar um apanhado histórico, lá por meados de 1777, um cientista chamado Bergman, ele dividiu a química em dois setores, a orgânica e a inorgânica ou mineral. Mas como é que foi essa divisão? Então, ele chamou de química orgânica tudo aquilo que era oriundo dos seres vivos. Então, se tivesse vida, era estudado na química orgânica, e se não tivesse vida, era estudado na química mineral. Por exemplo, uma rocha, uma pedra que você encontra aí na rua, ela seria estudada na química mineral. Agora, se você pegasse um óleo, pegasse uma gordura, pegasse um copo de leite, que é derivado da vida, lá você teria estudos dentro da química orgânica. Tanto que esse conceito de ter vida e não ter vida influenciou um outro cientista chamado Berzelius. Esse Berzelius falava que para ter composto orgânico era necessário a força da vida, a chamada teoria da força vital. Para que aconteça a formação de um composto orgânico, era necessário a vida. Era necessário a vida. Então, por exemplo, o leite seria um composto orgânico ou teria compostos orgânicos porque ele vem da vaca que tem vida. Se você pegasse um fio de cabelo, o fio de cabelo seria orgânico porque ele veio de uma fonte que tinha vida. Se você pegar qualquer tecido, um vegetal que tem vida, lá você teria química orgânica. Só que esse conceito de ter vida, não ter vida, ele fechou o ciclo em 1828, quando um outro cientista chamado Wheeler, ele fez um experimento em que ele pegou um sal, um mineral que não tinha vida, chamado cianato de amônio, aqueceu e produziu um composto chamado ureia. Até então, ureia nós encontramos na nossa urina. A urina seria facilmente observada porque nós somos seres vivos. Então, a força da vida produzia ureia. Só que o Wheeler, ele pegou uma rocha, um mineral, e transformou aquilo em ureia. Ou seja, ele começou a perceber que não teria necessidade a vida para ter um composto orgânico. Ou seja, tivemos que mudar esse conceito, e hoje o conceito moderno de química orgânica é a parte da química que estuda compostos do carbono. Só cuidado. Todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é estudado na química orgânica. Você estudou alguns, sim. Gás carbônico, CO2, tem carbono, mas não é um composto orgânico. Ácido carbônico, H2CO3, tem carbono, mas não é composto orgânico. Carbonato de cálcio, CaCO3, tem carbono, mas não é um composto orgânico. Professor, como é que eu vou saber quando que é e quando não é? Composto orgânico, já já a gente vai ver algumas características, mas o inorgânico é aquele que compreende ácidos, bases, sais e óxidos. E você vai encontrar compostos que têm carbono em ácidos, em sais e em óxidos. Então, se ele for um óxido, se for um sal e se for um ácido inorgânico, como H2SO3, é estudado lá. Agora, se ele tiver carbono e não for ácido, sal e óxido, aí sim ele vai participar da química orgânica. E tem outro detalhe. Para você confirmar que é um composto orgânico, ele precisa ter algumas propriedades. Começando com a principal das propriedades, que é chamada de tetravalência. Tetravalência. Significa que todo carbono, ele só pode fazer 4 ligações. Tetra, quatro. E como que esse carbono vai aparecer na nossa vida? Você vai encontrar o chamado carbono de simples, vai encontrar o carbono de dupla, o carbono de tripla e ainda vai encontrar o carbono de duas duplas ligações. Só para você ter uma pequena ideia, hoje
Acredita-se que existem mais de 50 milhões de compostos orgânicos. E eles são formados apenas pela combinação dos carbonos de simples, dupla, tripla e duas duplas. Então, só para recordar que isso aqui não é um sinal de igual. Isso aqui é uma dupla ligação, isso aqui é uma tripla ligação, isso aqui são duas duplas ligações. Inclusive, a primeira propriedade se chama tetravalência. Segunda propriedade, nós vamos encontrar ligações equivalentes. Ligações equivalentes. O que isso significa? Que todas as ligações que o carbono realiza são iguais. Por exemplo, se você pegasse, deixa eu pegar a caneta preta aqui, ó. Se você pegasse esse composto aqui, ó, vamos colocar ele para cá, e vamos colocar um cloro e mais um H, esse composto aqui, ó, ele é igual a esse composto aqui, ó. Vou colocar um cloro aqui para baixo, H para cá e um H para cá. Então, quando você for mexer com as ligações, as 4 ligações que esse carbono está realizando são as mesmas 4 ligações. Professor, mas aqui o cloro está aqui à direita, ele foi para baixo. Você pode pegar o composto e pode ir girando, que no final das contas vai dar a mesma coisa. Então, essas são as chamadas ligações equivalentes. Agora, tem uma propriedade que ela é extremamente importante para os compostos orgânicos. Você vai ter um processo chamado de encadeamento. O encadeamento é uma característica que os carbonos têm de formar cadeias. E é isso que difere da inorgânica. Um carbono pode se prender a um segundo, a um terceiro, a um quarto, a um quinto, a centenas de carbonos em si. Na inorgânica, não. É H2CO3, é um CO2. Como que eu vou fazer esse encadeamento? Então, olha só. Eu posso pegar um carbono, prender a um segundo carbono, prender a um terceiro carbono e vai. Ou então, eu posso pegar um carbono que ele está preso a um carbono de dupla, que ele está preso a um carbono de tripla e vai preso assim por diante. Então, quando se fala em encadeamento, eu posso ter vários e vários carbonos, não só com simples, mas eu posso misturar dupla, tripla. Porém, aqui eu fiz de propósito. Alguns até ficaram um pouco incomodados na hora que viram esse sistema. Essa cadeia aqui, ó, ela tem 3 erros propositais. 3 erros propositais. Aponte os 3 erros. Lembrando que o carbono tem que fazer 4 ligações tetravalência, as ligações são equivalentes e o encadeamento permite que um carbono se prenda a outro, respeitando as 2 anteriores. Conseguiu achar o primeiro erro da cadeia? Ah, professor, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Não pode ter 5 ligações. Vamos apagar uma, portanto, primeiro erro detectado. Olhe bem e me localize o próximo erro. Ah, professor, no último carbono aqui, ó, esse último carbono só tem 3 ligações. Falta mais uma. Portanto, já preencher a outra ligação. Segundo erro apontado. Agora quero fazer o desafio. Cadê o terceiro erro? Aí você vai estar contando todos os carbonos, todas as ligações, mas é só para você prestar atenção, não tem o terceiro erro, pegadinha. Então, significa que ali eu tinha feito 2 erros propositais. Botei um carbono com 5 que não pode e um carbono com 3, para vocês ficarem sempre atentos que, quando você tiver carbono, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Agora, o que acontece? Dentro desses carbonos, existem alguns outros elementos que eu julgo ser importantíssimos para o nosso sistema. E aí, nós vamos encontrar os chamados elementos organógenos. Organógenos. O que é isso? Se você analisar bem, Genos, inclusive, vem da Bíblia, que vem Gênesis, que significa o quê? Começo, início, criação. E organo, da química orgânica. Ou seja, ao pé da letra, o que são os chamados elementos organógenos? São os elementos que formam a química orgânica.
e nós podemos chamar esses elementos de forma carinhosa de chom. O povo da biologia coloca chomps, mas para nós isso aqui já é o suficiente. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Porém, gente, aqui tem uma coisa que é extremamente importante. Quantas ligações cada um desses elementos vai fazer? Então, começando com o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações, o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. Isso eu preciso que vocês memorizem. Quais são os 4 elementos importantes da química orgânica, os chamados elementos organógenos? Show! Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e aí cada um dos elementos, carbono com 4, hidrogênio com 1, oxigênio com 2 ligações, nitrogênio com 3. E sempre vai respeitar essas ligações. Por quê? Porque dentro desses elementos organógenos, você pode utilizar o seguinte. Vamos imaginar a seguinte escolha. Eu tenho um certo composto químico, e esse composto químico apresenta a seguinte fórmula. Vamos colocar mais um H. Na hora que você vai preenchendo os carbonos e os hidrogênios, perceba que esse carbono está com 4 e 4 ligações. Só que, diga-se de passagem, é muito trabalho fazer ligação para cima, para baixo, para a esquerda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa forma. Eu vou colocar cores aqui, para ficar mais fácil o seu entendimento. Eu vou colocar esse primeiro carbono verdinho aqui, aí eu vou colocar um segundo carbono vermelho, e vamos colocar um terceiro carbono aqui, e esse terceiro carbono sendo um carbono azul, verde, azul e o vermelho. Como é que eu posso simplificar essas cadeias? Olha só como é fácil esse tipo de procedimento. Então, olha só. Como eu tenho carbono verde, vou jogar para cá. Esse carbono verde está preso a quantos outros hidrogênios iguais? 3. Então, simplesmente eu vou representar ele na forma de CH3. C, 1, 2, 3. O que acontece agora? Tem uma ligação simples, mantém, e aí você tem o carbono vermelho. Só que nesse carbono vermelho, perceba que só tem um H preso a ele, só um. Só um, não tem mais nada, porque é carbono para um lado, carbono para o outro. Então, eu vou representar esse carbono na forma de CH1. Professor, mas precisa realmente aparecer esse hidrogênio? Não, o hidrogênio não precisa, então eu vou tirar ele daqui. Repare que agora, entre o carbono vermelho e o carbono azul, existe uma dupla ligação, e você tem esse carbono azul ali na ponta. Mas como ele tem esse hidrogênio e esse hidrogênio que são iguais, simplesmente eu vou representar ele na forma de CH2. Isso se chama fórmula estrutural simplificada. Essa fórmula aqui também é uma fórmula estrutural, só que ela é aberta. E aqui eu simplesmente coloco numa forma um pouquinho mais compacta, simplificada, mas eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que mostrar os carbonos e tenho que mostrar o tipo de ligação que ocorre entre eles. Porém, repare que dessa fórmula aqui, eu posso criar uma outra estratégia. Quantos átomos de carbono existem nesse composto? 1, 2, 3. Então, significa que eu tenho 3 átomos de carbono, 3 com mais 1 são 4, 4 com mais 2 são 6. E eu posso ter um outro tipo de representação chamada de fórmula molecular. Voltamos. Fórmula estrutural simplificada, fórmula molecular. Fórmula molecular. E agora, de forma um pouco mais moderna, nós temos um outro tipo de representação em que você tem a chamada representação de linhas ou representação de bastão. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho para o lado. Deixa eu jogar assim, quer ver? Vamos colocar que essa fórmula vai ser um C3H6. Só que eu posso também representar essa cadeia na chamada fórmula de linhas ou de bastão.
em que você vai fazer um zigue-zague. Aí você define se você vai começar por baixo ou por cima. Eu vou fazer das duas formas. Como eu tenho 3 átomos de carbono, presta bem atenção. 1, 2, 3. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono e aqui tem um carbono. Como eu tenho uma dupla ligação, eu vou ter que representar essa dupla. Ou então, você pode fazer o seguinte. Professor, eu queria começar pela parte de baixo. Para cima, para baixo e coloca a dupla ligação. 1, 2, 3. Cada ponta livre dessa representação tem um átomo de carbono preso. É assim que, a partir de agora, você vai representar os compostos orgânicos. E repare, respeitando a tetravalência, respeitando as ligações equivalentes e respeitando principalmente o encadeamento. Carbono pode se prender a um segundo, terceiro e fazer isso aqui. E aí eu tenho a fórmula simples, a fórmula estrutural simplificada, fórmula molecular e a chamada fórmula de linhas ou fórmula de bastão. Só que agora que vem uma grande sacada, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma cadeia aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar um para cima e vamos colocar uma dupla ligação ali na pontinha. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu só melhorar um pouquinho essa dupla aqui, que ela ficou muito juntinha. Espera aí, vamos fazer a dupla aqui assim. Pronto, agora sim está mais visível para você. Eu quero saber, dessa fórmula simplificada, quantos carbonos, quantos hidrogênios existem nesse tipo de molécula. Professor, nem carbono tem. Tem. Aonde que estão os nossos átomos de carbono? Repare que aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, lá tem um carbono, carbono, carbono e carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter 6, não 3, 6 átomos de carbono. Agora, quantos hidrogênios existem nessa cadeia? Nenhum, né, professor? Tem hidrogênio escondido, pelo simples fato. O meu carbono, repare que ele tem que ser tetravalente. Tem que ser tetravalente. E repare que esse carbono aqui, ó, ao redor está fazendo quantas ligações? Só 2. Esse carbono aqui, ó, também está fazendo 2 ligações. E esse carbono tadinho aqui na ponta só está fazendo uma ligação. E cadê a tetravalência? Agora que vem uma sacada muito interessante. Repare que nós temos os elementos do show: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Toda vez que você tiver carbono, oxigênio e nitrogênio com falta de ligações, você pode preencher as ligações faltantes com hidrogênio. Toda vez que você tiver carbono, oxigênio e nitrogênio com falta das ligações, como assim? O carbono tem que ter 4 ligações. Se você tiver um carbono com apenas uma ligação, faltam 3. Se tiver um carbono com 2 ligações, faltam 2. Se tiver um carbono com 3 ligações, falta um hidrogênio. E se tiver um carbono com 4, esse está completo. Da mesma forma, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Se você encontrar um oxigênio só com uma ligação, está faltando uma. Se você encontrar um nitrogênio com apenas uma ligação, faltam mais 2. E como que eu vou preencher essas ligações faltantes? Com hidrogênio. Sempre que você tiver carbono, oxigênio e nitrogênio com ligações faltantes, preencha quanto que falta para preencher as ligações com H. Quer ver? Esse carbono aqui, ó, ao redor, eu tenho 2 ligações. 2 ligações. Quantas faltam para fechar 4? 2. Como é que eu vou preencher essas 2 ligações? Na forma de CH2. CH2. Esse carbono aqui, ó, olhem ao redor. 1, 2, 3, 4. Opa, tá beleza, com 4 não mexe com ele. Carbono de cima, ao redor, só tem uma ligação. Se tem uma, quantas faltam para chegar a 4? 3. Então, significa que nesse carbono aqui de cima, eu vou colocar CH3. Continuamos a nossa história. 1, 2 ligações, está vendo? Ao redor desse carbono tem 2 ligações. Quantas ligações ainda faltam para fechar 4? 2.
Quantos hidrogênios eu vou colocar aqui? Mais 2. Próximo carbono, ao redor, duas ligações. Quantos hidrogênios estão faltando? Mais 2. Por quê? Duas ligações com mais 2 fecha o número mágico do carbono, que é 4. Professor, sempre vai ser 4? Sim, sempre vai ser 4. Agora, o último carbono para fechar minha continha, repare que ao redor só tem uma ligação. E se eu tenho uma e preciso chegar em 4, quantas ligações estão faltando? 3. E aí o que você coloca aqui na ponta? CH3. Agora você transformou uma fórmula de linhas numa fórmula estrutural simplificada. Repare que agora todos os elementos foram aparecendo. A gente já fez a contagem anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 carbonos, e agora contem os hidrogênios. O único momento matemático que você vai encontrar na química orgânica é contar hidrogênio e carbono. 2 com mais 3 são 5, 5 com mais 2 são 7, 7 com mais 2 são 9, 9 com mais 3 vai me dar quantos átomos de hidrogênio nessa estrutura? 12. Portanto, a fórmula molecular do nosso composto vai ser C6H12. É dessa maneira que você vai mexer com os compostos orgânicos. Deixa eu fazer mais um exemplo lá em cima. Deixa eu só apagar aqui, ó. Vou apagar aqui em cima. Eu só vou deixar os elementos organógenos para você não esquecer. Eu vou colocar uma outra cadeia carbônica aqui, ó. Vamos imaginar que você tenha a seguinte representação. Vamos colocar um N aqui, ó, para cá. Vamos pendurar um negócio para cá e vamos colocar, vamos pegar mais umazinha aqui, ó. E vamos colocar 3 ligações. Pronto, vamos colocar uma tripla ali na ponta. E, professor, vai complicar a nossa vida? Jamais. A química orgânica talvez seja a mais simples das químicas, das frentes da química que você vai estudar. Primeiro, eu quero que vocês transformem essa fórmula simplificada de bastão numa fórmula estrutural e depois me deem qual é a fórmula molecular. Completos? Então vamos lá. Onde tem carbono nessa história? Carbono, carbono. Agora, cuidado, nessa pontinha aqui, ó, tem átomo de carbono? Não, porque aqui tem um N, aqui também está leso com N, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono e aqui tem carbono. Professor, mas ali não teria que ter 3 carbonos? Não, lembra que eu tenho carbono de simples, dupla, tripla ligação. Lá tem uma tripla ligação. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já sabemos que essa cadeia vai ter 6 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou encontrar? Lembrando dos elementos organógenos que estão lá em cima. Começando com esse carbono aqui, ó. Repare que ao redor só tem uma ligação e eu tenho que chegar em 4. Quantos hidrogênios faltam? 3 hidrogênios. 2 ligações. Para chegar a 4, faltam mais 2. Quantos hidrogênios eu coloco? Mais 2 hidrogênios. Agora que vem a sacada. Nitrogênio é um dos elementos do chão. E esse nitrogênio precisava fazer quantas ligações? 3. E ele só está fazendo 2. Então, significa que aqui vou colocar hidrogênio também. Repetindo, toda vez que tiver carbono, oxigênio, nitrogênio e tiver falta de ligação, preencha com H. Continua a vida. 1, 2, 3. Preciso chegar a 4. Quantas ligações faltam? Uma só. Vou colocar um hidrogênio. Só que esse 1 não precisa aparecer, mas vou deixar ele ali, só por enquanto. Esse carbono de baixo só tem uma ligação. Quantos hidrogênios faltam? 3 hidrogênios. 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono aí já está fechado nas 4, então não mexe. Lá na última ponta, 1, 2, 3, falta 1, portanto, vou colocar mais um hidrogênio lá na ponta. Lembrando que esse número 1 não precisa aparecer. E agora entra a sua matemática. Quantos hidrogênios ao todo existem? 3 com mais 2 são 5, 6,
7 com mais 3 são 10, com mais 1 são 11 átomos de hidrogênio, portanto, C5, H11, e aí eu preciso colocar o nitrogênio como minha resposta. Professor, que ordem que eu coloco? Tanto faz, só que procura colocar na ordem do show. Coloco o carbono primeiro, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, caso eles existirem. Como aqui nós temos um belíssimo de um nitrogênio, C6, H11N. É isso que nós vamos trabalhar nessa semana, que vai falar sobre essa introdução da química orgânica. Então, a química orgânica, parte da química que estuda compostos do carbono. Ele tem tetravalência, ligações equivalentes e o encadeamento. E esse encadeamento pode montar essas estruturas lindíssimas, chamadas cadeias carbônicas. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Tenham uma ótima semana e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.